Eu sou a Denise Estilo, vou compartilhar uma história que fala sobre sonhos e eu te convido a ficar até o final, porque com certeza você vai se identificar com essa história em algum momento da sua vida. O nome da história é O Sonho de Ismar. Ismar era um senhor, ele já estava na faixa dos seus 65 anos, estava um tanto quanto preocupado com a velhice, porque ele não tinha mais a força, o vigor da juventude. E ele não tinha filhos para cuidar dele nessa fase da velhice, nessa fase mais frágil da vida. Ele morava na cidade de Damasco, na Síria, numa casinha simples, numa rua. É legal se você pensar, você visualizar essa imagem da casa de onde ele morava. Era uma rua de paralelepípedo. No final da rua, era uma rua sem saída, tinha uma casinha com um portãozinho baixinho de madeira para entrar na casa. Era uma casa térrea, uma casa simples, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. No fundo da casa tinha um quintal. E lá naquele quintal havia uma figueira. Para quem já viu uma figueira, é a coisa mais linda, toda frondosa. E quando ele voltava do trabalho, ele ficava lá embaixo da figueira fazendo as suas meditações, as suas orações. E numa dessas noites, ele já cansado do dia de trabalho, ele dobrou seus joelhos e falou: Senhor, eu estou realmente preocupado porque eu estou ficando velho, não tenho filhos para cuidar de mim, não tenho parentes nessa cidade. O que será da minha velhice? Quando eu não tiver mais forças para me levantar para fazer o meu trabalho do dia a dia e eu não tenho reservas além desta casa. Enfim, Ismar dormiu e sonhou. Então, Ismar morava na cidade de Damasco, na Síria. E nesse sonho, ele sonhou que estava na cidade do Cairo, no Egito. E ele sonhou assim, de uma forma tão real, que quando ele acordou, ele não sabia se realmente ele tinha ido para a cidade do Cairo, no Egito, ou se era sonho, ele não sabia se era sonho ou realidade. Mas o mais curioso do sonho dele é que ele havia sonhado que quando ele tinha chegado lá no Cairo, na cidade do Cairo, no Egito, ele caminhou pelas ruas, ele viu as mesquitas, ele viu os minaretes das mesquitas, ele viu os vitrais, tapetes em algumas ruas, aqueles tapetes todos coloridos, né? E ele caminhava até uma rua que tinha uma ponte, embaixo dessa ponte tinha um rio, e quando ele descia, ele encontrava um tesouro, e aí ele abria e via um monte de pedras preciosas. Quando ele acordou do sonho, ele falou assim: Nossa, é tão real isso que eu tenho que ir para o Egito. E como ele já tinha uma certa escassez financeira, ele foi a pé. Se você olhar no mapa da cidade de Damasco, na Síria, até o Cairo, a pé dá mais ou menos uns 9 dias de viagem e você passa pela faixa de Gaza. Ou seja, não era uma viagem muito tranquila. Mas Ismar, crente do seu sonho ser real, ele caminhou esses 9 dias. Tinha pouca comida, estava bem cansado, chegou lá quase sem forças. Mas quando ele entrou na cidade, que ele começou a ver aquelas ruas, as mesquitas, os tapetes coloridos, os minaretes, ele começou a ficar animado, porque ele falou assim: Nossa, tudo que eu sonhei, realmente estou vendo. E aí ele encontrou a rua, e aquela rua que tinha a ponte, o rio. Ele falou: Nossa, né? Eu vou atravessar a ponte, embaixo da ponte eu vou encontrar o tesouro. E foi o que ele fez. E quando ele chegou ali embaixo da ponte, o que ele encontrou foi um mendigo e não tinha tesouro nenhum.
E ele ficou decepcionado, aí ele caiu ajoelhado e assim arrasado, num misto de decepção com tristeza, com desespero, e falou: Nossa, eu não vou ter forças agora para voltar para minha cidade. Eu sou realmente um idiota. Como eu pude acreditar nesse sonho? Já sei, eu vou acabar com a minha vida. Então ele subiu na ponte e ele estava disposto a se atirar, rio abaixo. Nisso, quando ele estava lá na pontinha para se atirar, o mendigo começou a puxá-lo e falou: Mas o que está acontecendo com você? Porque você me parece uma pessoa ainda tão jovem, por que você está querendo dar cabo da sua vida? E ele falou: Não, a minha vida não tem mais jeito, eu sou um imbecil, eu vou realmente me matar. E o mendigo fez um pedido a ele, falou: Você ao menos poderia realizar um pedido antes da morte, né? Tipo, eu quero te fazer um pedido antes que você se mate. Me conte a sua história, por que que você está tão decidido a dar cabo da sua vida? Alquismar contou a sua história ao mendigo, dizendo do sonho que ele havia tido, que ele deveria ir até a cidade do Cairo e que embaixo da ponte haveria um tesouro, ao que ele só encontrou um mendigo e que ele era um imbecil. O mendigo, ouvindo aquela história, falou assim: realmente você é um imbecil e você deveria se atirar. Quantas vezes você sonhou esse sonho? Ele disse: apenas uma vez. É um imbecil. Aí o mendigo falou assim: Pois eu sonho todos os dias por 7 anos o mesmo sonho. E nem por isso eu saio acreditando nos meus sonhos. Aí o Smart ficou curioso, né? E falou assim: Mas que sonho você tem? Que sonho é esse? Me conte seu sonho agora então. O mendigo falou: Olha, eu sonho que eu estou indo para a cidade de Damasco, na Síria. E quando eu chego na cidade de Damasco, na Síria, eu vou até um vilarejo, uma rua de paralelepípedos, uma rua sem saída. Quando eu chego no final da rua, eu encontro uma casinha com um portãozinho baixo de madeira. E eu entro nessa casa simples e no fundo tem um quintal. E ali no quintal tem uma figueira. E essa figueira é oca. E quando eu corto a figueira, ali dentro tem um tesouro. Você acha que eu vou acreditar nisso? Que idiotice a minha. Se mate. Quando Ismar ouviu aquela história do mendigo, ele compreendeu os mistérios da vida. Ele abraçou o mendigo e voltou com força redobrada para sua casa. E quando ele chegou lá, ele abraçou a figueira, notou que a figueira era oca e lá dentro havia um tesouro. Sonhar não custa nada. Muitas vezes os nossos sonhos são reais.